gente, bom estar com vocês novamente, né? Vamos continuar a tratar de alguns temas, né, que nós abordamos, né, aprofundá-los e trazer outros elementos. E dentre esses elementos nós vamos, nesse último vídeo, tratar, né, de duas temáticas importantes que estão na obra de Nietzsche. E estes são os personagens históricos, né? Eurípides, né, um compositor trágico grego, né, e Sócrates, né, aquele que para muitos é o mártir da filosofia, e que nós sabemos na obra nietzschiana não é muito bem quisto, né? E nós vamos tratar dessas e outras questões para nós encerrarmos este material didático. Bem, vamos lá então. Inicialmente eu gostaria de trazer para vocês algumas questões referentes ao Dionisíaco e ao Apolíneo, né, para se somar aquilo que nós já havíamos dito. Para começo de conversa, eu selecionei alguns excertos da obra de Nietzsche para vocês nos acompanharem e logo depois, né, fazemos alguns comentários em relação a estes excertos. Então, vejamos só essas considerações que Nietzsche coloca sobre o Dionisíaco, né? Sob a magia do Dionisíaco, não só se fecha novamente a aliança entre homem e homem, também a natureza estranha, inimiga ou subjugada, torna a celebrar sua festa de reconciliação com seu filho perdido, o homem. Veja, nós falamos para vocês, né, do romantismo, né, aquela referência à volta à natureza, porque a natureza como que é um abrigo que tem elementos que necessitam ser redescobertos, porque esses elementos são nossos, visto que somos natureza. Há uma célebre frase do Nietzsche que diz que o homem é um animal doente. Por quê? Ele se esquece dessa porção natural, né, instintiva, vinculada aos princípios básicos, né, que estão como que inseridos na natureza, né, e se esquece deles por meio da razão. É como se por meio da razão o homem se afastasse da natureza que ele tem de fato. E o Dionisíaco nada mais faz que trazer de volta essa relação do homem com a natureza, porque afinal ele é natureza, né? E ele deixa, né, de ter essa relação com a natureza por meio da razão, né? O princípio apolíneo. E aqui eu trago para vocês um trecho, né, que o Nietzsche aponta, né, que mostra como se dá esse processo, e que ele retirou da obra de Schopenhauer, né, O Mundo como Vontade e Representação, que mostra, afinal, o que é esse processo de se tentar fazer com que, por meio da razão, o homem se afaste dessas forças primordiais, né, que o compõem e que são forças, né, vinculadas à natureza. Esse trecho é muito bonito e eu considero necessário que nós leiamos juntos. Vamos lá. Como no mar tormentoso que, limitado por todas as partes, eleva e abaixa com bramidos montanhas de água, está num barco o marinheiro confiando na frágil embarcação. Assim se situa num mundo de torturas, tranquilo indivíduo apoiado no véu e confiando no princípio individuationis. Bem, lembram-se da referência ao mar, né? Então veja, esse mar tormentoso é a realidade, né, dionisíaca, né, do descontrole, do mistério, de forças que nós não podemos controlar, da morte, enfim, né? E o homem constrói uma frágil embarcação que ele acredita vai dar segurança a ele, né? E o que é essa frágil embarcação? A razão, e mais especificamente o princípio individuationis. Por quê? Ele faz com que o homem se construa como eu.
ele tem, e por meio disso, por meio dessa construção, ele tenta ter segurança no mundo de torturas, né, como é dito aqui no texto. Esse princípio individuationis é natural, gente. Não, inclusive, a psicanálise no futuro vai lidar com esse tema. Outros pensadores, por exemplo, Marcuse, pensadores contemporâneos, vão tratar desse tema, enfim, porque esse processo nada mais é que processo de criação da cultura. Por quê? Por meio desse afastamento, né, e tentativa racional de se construir um mundo de sonho, né, vamos usar a referência ao deus dos sonhos, né, o Apolo, se tenta se afastar dessas forças primordiais. Mas isso não é possível. E os gregos sabiam disso, né? Tanto é que havia as festas dionisíacas. Por quê? Nessas festas eles procuravam como que um reatamento com essas forças primordiais, ou mesmo, digamos, uma relação de religamento com estas forças, porque eles percebiam essas forças manifestando-se neles. Nesse sentido, outro elemento interessante na obra, que eu acho assim, digamos, muito forte, né, que é esse daqui, que eu gostaria de ler para vocês, referindo-se ao mais velho dos sátiros, né, o sábio Sileno, que é companheiro de Dionísio, né. Nietzsche escreve o que se segue. Há uma lenda segundo a qual o rei Midas perseguiu na floresta durante longo tempo o sábio Sileno, companheiro de Dionísio, que se esquivava. Quando finalmente Sileno lhe caiu nas mãos, pergunta-lhe o rei o que é o melhor e o mais conveniente para o homem. Firme e imóvel se cala o demônio, até que, forçado pelo rei, declara entre gargalhadas o seguinte: miserável geração monodiária, filho do acaso e da fadiga, por que é que tu me forças a dizer o que não te é proveitoso ouvir? Então veja só, assim, o episódio é muito impactante, né? E aqui o complemento, né? O melhor para ti é inacessível, é não ter nascido, não ser nada. Em segundo lugar, porém, é morrer em breve. Então veja que temos, além dos elementos românticos, né, as releituras que o Schopenhauer coloca. Lembram-se do véu de Maia, o véu da ilusão? Construímos um véu, né, que faz com que nós tentemos, inclusive no texto que nós lemos agora há pouco, referente ao bar que o Marx fala sobre esse véu, né, construímos um véu que tenta nos afastar desse sofrimento que é viver, né, visto que viver é sofrer, viver é morrer, enfim. E o sábio Sileno, ele diz a Midas aquilo que, em tese, nós deveríamos saber. O que é? Vamos morrer. Não há escapatória. O destino humano é trágico, no sentido, e o sentido que eu uso de tragicidade é de sofrimento, né? E o impulso dionisíaco faz isso. Ele resgata, né, esse elemento para que nós o vivenciemos, né? Bem, dito isso, vamos agora tratar de dois aspectos, né, interessantes também, que ficaram como que no ar, né? Refiro-me ao Eurípides e Sócrates. Por que nós consideramos importantes tratar desses dois? Porque para Nietzsche o socratismo, ou seja, a tentativa de por meios racionais
se chegar a um ethos, a buscar-se a felicidade por meio do conhecimento, enfim, nada mais é do que a instauração de um mundo que nos afasta, inclusive, da nossa identidade, naquilo que ela tem de primordial, que é na nossa relação com a natureza. E para Nietzsche, nessa obra, Eurípides, um dos compositores, né, trágicos, obedece à risca essa ideia socrática de, por meio da razão, né, nós tentarmos dar sentido àquilo que não tem sentido, né? Isto porque, enquanto nas tragédias de Ésquilo e outros, o Apolíneo se manifesta no sonho, né, do capitão e seu barco, no final nós temos sempre a manifestação da tormenta, do mar, ou seja, das forças primevas que o impulso dionisíaco manifesta e que não há como nos afastar delas. E em Eurípides se tenta criar uma espécie de tragédia didática, onde, o que é isso? Uma tragédia onde você aprende, veja, aprender liga-se à razão, né, exercício racional, e por meio dessa aprendizagem você sai desse mar, ou seja, você está no barco. E isso nós sabemos, né, para Nietzsche não é possível. Então, vamos ler esse texto que é um tanto quanto longo, enfim, peço um pouquinho de paciência, mas considero interessante para vocês verem. Dionísio já tinha sido escorraçado do palco trágico. E isto por uma força demoníaca que falava pela boca de Eurípides. Também Eurípides não passava, em certo sentido, de uma máscara. A divindade que falava por sua boca não era Dionísio nem Apolo, mas sim um demônio recém-nascido, que se chamava Sócrates. É esta nova contradição, o dionisíaco e o socrático, assim como a obra artística da tragédia grega, nele pereceram. Mesmo que Eurípides tente agora consolar-nos com sua retratação, ele não consegue. O templo maravilhoso está despedaçado, jazendo por terra. De que nos servem os lamentos de seu destruidor e sua confissão ter sido este o mais belo de todos os tempos? E mesmo o fato de Eurípides ter sido transformado pelos juízes de arte de todos os tempos em dragão, a quem satisfará esta miserável compensação? Então veja só, é muito interessante, né? Eurípides se apropria, segundo Nietzsche, dessa proposta socrática, né, de utilizarmos da razão para criarmos um ethos e desvendar o mundo, né, e tenta fazer isso por meio de suas peças. E para Nietzsche isso é um pecado mortal. Se torna, na verdade, um dragão, né, na medida que ele afasta, né, aquilo que é de primordial nessas peças, que é, como nós vimos, né, a dialética dionisíaco ou apolínea, né, manifestada na síntese, que é a tragédia ática. Bem, feito essa consideração sobre Eurípides e Sócrates, vamos agora tratar de algumas questões gerais relativas ao término da obra. Apolo e o impulso apolíneo é uma espécie de ilusão maravilhosa que busca nos arrancar dessa situação a qual nós passamos, que é a tragicidade da vida.
É interessante que assim o faça, sim, porque veja, se nós fôssemos totalmente dionisíacos e não refreássemos nossos desejos, o que aconteceria? Não existiria civilização, porque o espírito o espírito dionisíaco levado a cabo a todo momento simplesmente faria com que o homem se auto-extinguisse, levaria à autodestruição do homem. E o que o espírito apolíneo faz? Ele, por meio dos seus artifícios, por exemplo, a pintura, enfim, sobretudo a escultura, ele tenta moldar, dar segurança, ordem, equilíbrio, harmonia a essas forças todas. Logo, tenta fazer com que nós consigamos sobreviver a esses aspectos trágicos, né, naturais, a qual o homem faz parte e que ele está inserido na vida, né? Então, o apolíneo é importante. Em nenhum momento Nietzsche está dizendo que nós devemos deixar de lado o espírito apolínico, gente. O espírito apolínico faz com que nós construamos a civilização que nós temos hoje, a cultura, enfim. Então, isso é natural. Mas o que a tragédia faz? Ela resgata o dionisíaco e o manifesta, a tragédia ática em especial, né? Então vejam, e ao resgatar por meio da arte, já não é o espírito dionisíaco naquilo que há de mais perigoso. A própria manifestação artística é como que um moderamento do espírito dionisíaco. Logo, por meio desse processo, o grego consegue manter-se diante da vida permeado por essas duas forças. É claro, na tragédia ática o espírito dionisíaco vai prevalecer e, de certo modo, isto como que alerta ao povo grego, né, dos elementos que o homem não é capaz de controlar, e por outro lado dos elementos que o próprio homem possui e que não cabe a ele moderar, porque são elementos que, de certo modo, identificam o próprio homem, não há como se afastar deles, né? Em razão disso, Nietzsche propõe que na tragédia grega nós temos a união fraterna entre as duas divindades. Ele não quer que nós nos tornemos tão somente dionisíacos. Se nós nos tornássemos dionisíacos, morreríamos, não existiria nada, enfim, cultura, civilização, nada. Mas por outro lado, ele propõe que não nos esqueçamos desse espírito dionisíaco, porque ele é necessário, faz parte do ser humano, enfim, e ele precisa estar presente em nossas vidas, pois, do contrário, como eu disse, nós nos tornaremos animais doentes. Diante disso, e a título de encerramento, o Nietzsche coloca que são abençoadas as pessoas da Hélade, ou os gregos. Por quê? Por meio dessa cultura há sofrimento, sim, mas há beleza. E nesse processo há a plena manifestação da vida humana. E é a partir desses elementos que Nietzsche nos convida a pensar a arte, a vida, enfim. Nietzsche vai dizer que a vida, né, ela só existe e vale a pena, né, na medida enquanto se manifesta como expressão artística, né? E essa expressão artística vai se manifestar nesses dois impulsos, o impulso dionisíaco e o apolíneo. Ok? Bem,
Gente, obrigado, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Até mais.